iniciar, então, nossa terceira aula de pirâmide. Nesta aula, vamos falar sobre o cálculo do volume da pirâmide regular. O volume de uma pirâmide regular é dado por 1/3 do volume do prisma correspondente de mesma área da base e mesma altura da pirâmide. Logo, o volume da pirâmide é dado por 1/3 da área de sua base vezes sua altura. Esta expressão para o cálculo do volume da pirâmide, ela é válida para qualquer pirâmide. Qualquer pirâmide, pode ser uma pirâmide regular, pode ser uma pirâmide oblíqua. Estamos chamando atenção aqui para as pirâmides regulares, porque no ensino remoto nós vamos dar prioridade a atividades envolvendo somente pirâmides regulares. Observem essa imagem, né? Ela nos dá uma explicação visual sobre este cálculo do volume da pirâmide. Eu posso perceber com essa imagem que, dado um prisma, neste exemplo aqui nós temos um prisma triangular regular. Ele pode ser decomposto em 3 pirâmides e essas 3 pirâmides têm o mesmo volume. Logo, cada uma delas tem como volume 1/3 do volume do prisma correspondente, que é calculado por área da base vezes altura. Observem aqui, essa pirâmide aqui, ela é mais fácil da gente visualizar. Ela tem a mesma base ABC do meu prisma, então mesma área da base e mesma altura. Esta aresta lateral CE desse meu prisma reto. Logo, o seu volume, se ele é o mesmo dessas outras 2 pirâmides que foram geradas pela decomposição desse prisma, ela tem então como volume 1/3 do volume deste prisma. Observem então a animação que eu vou mostrar, onde podemos perceber que essas 3 pirâmides, 1, 2 e 3, têm mesmo volume. Então, nesta animação, eu tenho aquele meu prisma inicial de base triangular e eu vou decompô-lo em 3 pirâmides. O que eu quero nessa animação é mostrar que essas 3 pirâmides têm mesmo volume. Para isso, nós vamos comparar os seus volumes 2 a 2. Então, retiramos uma das pirâmides do bloco e nós temos aí 2 pirâmides que estão aí junto à origem do eixo XYZ. A pirâmide de base EFG e a pirâmide de base ABC, as 2 bases congruentes, que eram as bases do meu prisma inicial. E alturas que estão aí destacadas por esse segmento em verde e em roxo, que também são congruentes às arestas laterais do meu prisma inicial. Logo, os volumes dessas 2 pirâmides é o mesmo. Agora, deste bloco, eu vou retirar uma das pirâmides que já foram comparadas. Vamos retirar, nesse momento, a pirâmide que foi comparada de base ABC. E vamos comparar os volumes das 2 pirâmides que estão junto à origem deste encontro dos eixos X, Y e Z. Vamos olhar para a sua base, que está sobre o plano de uma das faces laterais deste prisma. Então, eu olho para este prisma, para a face lateral, a sua diagonal é H, divide em 2 triângulos congruentes essa face, que são as bases dessas 2 pirâmides. E esse ponto FJ comum entre elas, traçando desse vértice a altura das 2 pirâmides vai ser a mesma, a distância deste vértice ao plano que eu tinha. Então, essas 2 pirâmides têm mesmo volume, logo as 3 têm o mesmo volume, 1/3 do volume do prisma inicial.
Vamos acompanhar então um exemplo para encerrar essa aula, que foi retirado do livro didático que adotaríamos caso tivéssemos dado prosseguimento nas nossas aulas presenciais. Acompanhe a leitura. O volume da pirâmide hexagonal regular, cuja aresta da base mede 4 centímetros e cuja base está contida no plano beta, é 72 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, já está aqui representado nessa figura o volume dessa pirâmide maior de base hexagonal regular sobre o plano beta. E o volume dessa pirâmide foi dado no enunciado. Sabendo que a razão entre as alturas das pirâmides com base no plano alfa e no plano beta é 1/3, então eu estou comparando as alturas dessa pirâmide menor com base no plano alfa e dessa pirâmide maior com base no plano beta. A altura da pirâmide menor é 1/3 da altura da pirâmide maior. Determine o volume da pirâmide com base no plano alfa. Então, eu quero o volume desta pirâmide menor. Para resolver esse exercício, eu poderia calcular todas as medidas necessárias da minha pirâmide menor, que está com a sua base sobre o plano alfa, e então calcular o volume pedido. Por que isso é possível? Bom, na pirâmide maior, com base no plano beta, foi dado o lado, a medida da aresta lateral do hexágono da base, 4 centímetros, e foi dado o volume. Logo, eu posso encontrar a altura dessa pirâmide maior. Com a altura da pirâmide maior, eu tenho a altura da pirâmide menor, que é 1/3 dela. Ou seja, eu já consigo encontrar a medida de uma das medidas necessárias para o cálculo do volume da pirâmide com base no plano alfa. Se a razão entre as alturas é 1/3, a razão entre todas as medidas lineares da pirâmide também será 1/3. Logo, a razão entre o lado do hexágono da base da pirâmide com base no plano alfa é 1/3 do lado do hexágono maior, que está com a base, que é a pirâmide que está com a base no plano beta. Ou seja, este lado do hexágono da base da pirâmide que está sobre o plano alfa é 4/3. Com essas medidas é possível então calcular o volume desta pirâmide menor procurado. Porém, eu vou resolver com vocês o exercício de uma outra forma. Eu vou enfatizar um pouco aquela expressão do cálculo do volume da pirâmide e vou trabalhar apenas com as fórmulas de forma mais genérica, primeiramente. Então, eu tenho que o volume da pirâmide com base no plano beta, a pirâmide maior, é dado por 1/3 da área de sua base vezes sua altura. Ou seja, 1/3 área do hexágono regular 3L² raiz de 3 sobre 2, já trabalhamos com essa fórmula em aulas anteriores, vezes a altura. Então, o L aqui eu estou chamando de L, esse lado do hexágono da base da pirâmide maior. E eu estou chamando de H, a altura da pirâmide maior. Isolando a parte numérica, eu tenho a expressão escrita da seguinte forma: 1/3 vezes 3 raiz de 3 sobre 2, vezes L² vezes H. Nesse momento, eu não vou nem resolver essa parte numérica. O que eu quero é observar a expressão que me dá o volume da pirâmide com base no plano beta. O volume da pirâmide com base no plano alfa é 1/3 da área de sua base, que também é um hexágono, porém o seu lado é 1/3 do lado da base da pirâmide maior. Então, se eu chamei de L o lado da base da pirâmide maior, o lado da base da pirâmide menor vai ser L sobre 3.
vezes a altura da pirâmide menor, que é dado pela altura da pirâmide maior, sobre 3. Então, essa é a expressão que me dá o volume da pirâmide com base no plano alfa, a pirâmide menor. Resolvendo, então, essa expressão, L ao quadrado sobre 9 vezes H sobre 3, vai dar L ao quadrado vezes H sobre 9 vezes 3, 27. Então, vezes 1 sobre 27. Logo, podemos perceber que o volume da pirâmide com base no plano alfa menor é exatamente a expressão que eu tinha anteriormente do volume da pirâmide com base no plano beta, vezes 1 sobre 27, ou seja, é 1/27avos do volume da pirâmide com base no plano beta. Se eu tenho o volume da pirâmide com base no plano beta, eu calculo, então, o volume da pirâmide com base no plano alfa. É 1/27avos vezes o volume da pirâmide com base no plano beta. Então, substituindo aqui o valor dado no enunciado, 72 raiz de 3 centímetros cúbicos, teremos que o volume da pirâmide com base no plano alfa é 1 sobre 27 vezes 72 raiz de 3. Simplificando aqui, o 72 e o 27, temos que o volume da pirâmide com base no plano alfa, procurado nesse exercício, é dado por 8 raiz de 3 sobre 3 centímetros cúbicos. Encerramos com esse exemplo, então, a nossa aula de hoje. Tchau, tchau!